O horário avançou um pouco, irmãos. Mas o hino 7 e 9 fala: bom é estarmos nós aqui, irmãos. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, livro de Gênesis, no capítulo 41. Gênesis, no capítulo 41. Glória a Deus, Santo Senhor. Vamos conversar a partir, como é muito extenso, vamos ler a partir do versículo 38. Fala que Faraó põe José como governador do Egito. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como esse, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: eis aqui que tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestidos de linho fino. Depois um colar de ouro no seu pescoço. Eu fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim eu pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de José Zafinat Paneá, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 33 e 30 anos quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou toda a terra do Egito, por toda a terra do Egito. E a terra produziu, nos 7 anos de fartura, a mão cheia. E ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas cidades o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar. Portanto, não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome, que lhe deu a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José ao nome de primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito. E começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: pedi a José, que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre a terra, abriu José tudo em que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Estes versos. Glória a Deus. Aqui, amados irmãos, acabamos de ler essa história verídica. A Bíblia, ela, na sua totalidade, ela é verídica. E aqui é uma história que, todas as vezes que nós lemos, ela nunca vai ser entediante nem enjoativa, porque é uma história que nos traz muitos exemplos e também gera em nós motivação. Tem pessoas que às vezes dão palestras motivacionais e acabam citando este período da vida de José. Vemos aqui que quando ele compareceu diante da face de Faraó, ele tinha 30 anos. Foi justamente
o tempo de vida que o Senhor Jesus tinha quando estava na terra, quando ele foi batizado por João Batista. Aqui, Faraó colocou José em grande estado. José também foi ali como um salvador da humanidade, que veio a fome. Nós sabemos que quando o Senhor ele coloca os olhos em alguém, em algum povo, numa alguma nação, numa família, quando ele tem propósito, planejamentos, não existe nada, irmãos e irmãs. Não existe nada que impede do Senhor ele cumprir os seus propósitos. José, desde cedo, ainda menino, pré-adolescente, ele começou a ter comunicação da parte de Deus a respeito, por sonhos, a respeito daquilo que o Senhor tinha para fazer na sua vida. E ele, na sua simplicidade, ele acabava comentando quando estava reunido com a família, uma família extensa, numerosa, eles eram em 12. E as pessoas que estavam ali, principalmente os seus irmãos, eles não tinham a mesma simplicidade que José. E eles, quando viram, até o próprio pai, Jacó, ficou preocupado com os sonhos que José estava contando. E por conta disso, irmãos, nasceu uma aversão com os irmãos de José. Porque eles deviam, ao contrário, eles deviam ficar felizes que Deus estava escolhendo alguém da família para um grande trabalho. Mas nasceu ali uma aversão. E essa aversão trouxe até um ódio no coração. Nós sabemos a história desse jovem que foi vendido como escravo. E quando ele chegou ali no Egito, ele foi, depois de algum tempo, e foi bem visto pelos olhos de alguém, de Potifar. Mas quando ele pensava que estava tudo bem, que as coisas estavam se encaminhando, e que ele já estava começando a ter a cicatrização das suas feridas, os seus sentimentos estavam feridos pelo que fez a sua família, os seus irmãos. Mas quando Deus começou a fazer essas obras, esses movimentos aparecer na vida dele, engrandecer, honrá-lo ali no Egito, quando estava começando a cicatrizar os seus sentimentos, levantou uma calúnia. E essa calúnia jogou José nas masmorras, na prisão. E ele ali ficou numa situação difícil. Mas o Senhor entrou com ele na prisão também. E ali o Senhor começou a honrar José naquela prisão. Nós temos que ter uma convicção de uma coisa. Quando Deus está na nossa vida, nós temos que ter consciência. Deus está na minha vida, vai dar tudo certo. Não é assim. Tem coisas que podem não dar certo. Porque nós temos aqui, nós vivemos, irmãos, sob domínio dos tempos. Há tempo de plantar, há tempo de colher o que se planta. Há tempo de abraçar, há tempo de afastar-se de abraçar. Há tempo de rir, há tempo de chorar. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Então nós estamos debaixo de tudo isso. E nós que temos o Senhor, às vezes as coisas não dão tudo certo. Nós passamos por lutas, nós passamos por frustrações, nós passamos por enfermidades, nós passamos por insucessos e tantas outras coisas. Está escrito aqui que as mesmas coisas que acontecem aos justos acontecem
aos injustos e vice-versa. Mas nós temos os olhos de Deus, nós temos o Senhor ao nosso favor, e isso acontece na vida de todos nós. Quantos estão aqui, se fosse dar oportunidade para relatar o período que está vivendo, o que está acontecendo na sua vida, na atual circunstância, né? Nós iríamos ouvir aqui depoimentos, ouvir aqui relatos que iria nos surpreender. Mas este irmão sempre sorridente, essa irmã sempre sorridente, este moço sempre aqui congregando sorridente, essa moça passando por isso, nem passava na minha mente que ele passava isso, que ela passava isso. Quantos que, se fosse aqui dar um depoimento, nós iríamos escutar coisas que nós até duvidaríamos. Mas estamos aqui, e o Senhor está mandando esta palavra, porque o Senhor, Ele me mostra claramente. Ele nos colocou nesta alta e soberana vocação, e Ele também nos condicionou a suprir a fome da humanidade. Mas não é suprir com mantimento, é suprir com aquilo que Ele colocou nas nossas vidas, porque cada um de nós que estamos aqui, nós, irmãos, somos uma fonte na presença de Deus. E Deus também nos deu condições para nós suprirmos a fome da humanidade que está distante de Deus. E por conta de todo este projeto de Deus, por conta do destino que está traçado na vida desta igreja, porque nós sabemos, irmãos, de onde nós viemos, nós sabemos de onde nós estamos, e nós sabemos também para onde nós vamos. Nós sabemos quem nós éramos, nós sabemos quem nós somos, e nós sabemos também quem nós seremos se nós formos fiéis. Então, por conta de tudo isso, tudo que está já, esse trajeto que está determinado na nossa vida, também não são os irmãos de José, mas tem uma força, tem um inconformismo, tem um ódio mortal, que não aceita nunca a condição deste povo. Qual é a condição desse povo? Esse povo reinará eternamente, mas esse povo já reina aqui na terra. Nós temos que, irmãos, saber que nós reinamos como? Sobre o pecado. Não pode ter inversão de valores. O pecado, ele tem que estar, e a força dele tem que estar debaixo dos pés da igreja. A Irmandade lembra o que o Senhor mostrou para o apóstolo João, 12 de Apocalipse. Ele viu uma mulher vestida do sol e tinha a lua debaixo dos pés. O sol, ele governa de dia e reina soberanamente de dia. E a lua, ela governa à noite. O sol é Cristo e a lua é o príncipe das trevas. E a lua, ela estava debaixo dos pés da mulher. E nós temos que saber que o pecado, ele tem que estar debaixo dos nossos pés também. Nós iremos reinar, mas nós já reinamos aqui nesta terra. E Deus não quer que ver ninguém fora do posto, destituído. Cuidado, o que está de pé, cuida para não cair. Guarda a tua coroa, para ninguém tomar a tua coroa. É isso que está escrito. E por conta disso, tem essas indignações, esses inconformismos. Então o povo também sofre perseguições ostensivas da parte do inimigo, da parte do príncipe das trevas, que é uma perseguição ostensiva. Quantos entraram aqui? E se perguntar o que passou esta semana,
foram momentos de opressões, momentos de dificuldades, momentos que só Deus sabe o que cada um passou. Bendito é o Senhor, estão aqui. Mas só que tem uma coisa: existe também o tempo de chorar e o tempo de cantar. E o Senhor tem te acompanhado nos mínimos detalhes. Quando tu pensa que tu está se reerguendo, agora eu vou me reerguer. É por aqui mesmo. As coisas começam a acontecer, aí tu fala, nossa, aqui está dando certo. As coisas estão se encaminhando, se enquadrando. Parece também que a paz está reinando na minha vida, na minha família, na convivência minha com as pessoas. E quando tu vê que está tudo engrenando, como José estava na alegria ali na casa de Potifar, vem uma calúnia, vem alguma coisa contra ti também. E tem alguns que estão aqui que tu levantou uma vez, por permissão de Deus, tu veio, estava lá com uma roda gigante, tu estava lá em cima e agora tu está lá embaixo. A segunda vez também, tu estavas lá em cima e agora tu estás lá embaixo. Só que Deus manda te falar, essa é a segunda e a última vez. Porque Deus vai te erguer nesta situação que tu estás passando, Deus vai te erguer em definitivo. Deus vai erguer a tua vida, Deus vai erguer a tua cabeça, Deus vai erguer, aleluia, aquilo, a tua vida espiritual, a tua vida terrena. Tem um projeto de Deus. Jamais José pensava que o faraó ia chamar ele, mas tudo começou na interpretação de um sonho na prisão. E o Senhor manda te falar, o teu escape, a tua exaltação, ela começa hoje dentro deste culto, através desta palavra. Fica na comunhão, porque Deus quer que tu lembra as vírgulas, os tios, tudo que for pregado mais uma vez nesta noite, porque o Senhor, Ele vai fazer as coisas nos mínimos detalhes da tua vida. E para José comparecer na presença de Faraó, ele não podia estar naquela situação. Ele estava maltrapilho, ele estava barbudo, e ele não poderia comparecer diante daquela situação, ou perante Faraó, naquelas condições. Teve que tirar aquela roupa de prisioneiro, teve que fazer a barba, ele compareceu, saiu da prisão, e quanto menos ele esperava, já tinha um anel no seu dedo, e um decreto de exaltação na vida dele. E para o Senhor fazer o que Ele já decretou na tua vida, que a partir desta palavra Ele vai começar a fazer, hoje Deus aqui, Ele te restaura a tua comunhão com Ele, Ele restaura a tua crença, Ele restaura a tua fé, Ele restaura a tua espiritualidade também. E pode ter certeza, o que Deus fez com José, Ele reverberou até lá onde que morava o seu pai e os seus irmãos. A notícia foi longe, e o que Deus vai fazer contigo, isto vai, aleluia, alcançar muitos ouvidos, dentro desse estado, fora deste estado, dentro desta nação, fora desta nação. O que o Senhor vai fazer contigo, aleluia, tu não esperas, tu acha que tu vai continuar nesta situação. É assim que Deus me quis, que Deus está querendo, seja feita a sua vontade. Eu digo amém à sua vontade, e vou assim até os términos da minha vida,
mas aquilo que não subiu na tua mente, aquilo que não desceu no teu coração, o Senhor está mandando por esta palavra. Eu não escolhi, irmãos, aleluia, nem o capítulo e muito menos o conteúdo da palavra, mas eu tenho certeza que eu estou aqui com uma igreja ligada nos céus e que o Senhor está mandando esta palavra, porque o Senhor conhece a condição de um por um que está aqui. E como, aleluia, José foi determinado que ele fosse apresentado ao Egito, e muitos, aleluia, falavam: ajoelhai perante ele, porque foi decretado e apresentado para o Egito. O Senhor vai fazer como Deus falou, aleluia. O Senhor falou ali em Apocalipse, quando escrevia aos anjos da igreja: eu farei com aqueles que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás, que eles venham e se prostram diante dos teus pés. E como José foi apresentado para o Egito, bendito é o Senhor, e ali todo mundo se prostrou. Hoje o Senhor, ele faz questão de restituir aqui dentro. Não é só os céus, não é só os anjos, aleluia, que vão ver isto, mas o teu inimigo, o teu adversário, aquele que torceu pelo teu insucesso, aquele que levou o teu nome em algum lugar para embaraçar a tua vida, para mexer com a tua família, para mexer com os teus filhos, para tirar esta alegria, para te jogar numa cama com depressão, com tristeza, com angústia. Bendito é o Senhor. O Senhor faz questão de te apresentar exaltado aqui na terra, exaltada aqui na terra. O Senhor faz questão de te apresentar como, aleluia, o próprio Mardoqueu escutou: assim se fará o homem cuja honra o rei se agrada. E o Senhor, ele manda pregar aqui para esta igreja. Ele vai te apresentar, aleluia, na presença dos teus inimigos também. E o Senhor vai decretar: assim se fará o homem e a mulher cuja honra o rei se agrada. Irmãos e irmãs, fizeste bem. Quanta luta para tu vir congregar neste domingo. Quanto desânimo e outras coisas, a criança que chorava e outras coisas se levantou para que tu não estivesse aqui nesta noite. Mas fizeste bem intervindo aqui nesta noite. Deus manda te falar: se Ele quer abençoar, Ele abençoa. Então, enquanto Ele limpa o teu caminho aqui e tira algumas coisas do teu caminho, Deus está entrando lá no espaço bíblico infantil agora e libertando o teu filho, libertando a tua filha, libertando a tua criança, essa perturbação de sonhos e de sono, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Deus te liberta aqui e liberta a tua criança lá também. Sinta que Deus está aqui, sinta que Deus está, aleluia, virando uma página do livro da tua vida. Sinta que o Senhor, Ele não se arrependeu, aleluia, de te prometer, aleluia, Ele não se arrependeu de ter te chamado, de ter escolhido, de ter te separado. Tu estás aqui fraco, tu estás aqui fraca, mas tu se preocupa em melhorar, tu te preocupas em, aleluia, prosperar e progredir na presença de Deus. E o Senhor, Ele não se arrepende de ter te prometido, e tudo que Ele te prometeu
não cai nada por terra. Deus não é o homem para que minta, e nem o filho do homem para que se arrependa. Deus não mente, Ele não se arrepende. Bendito, Deus mostra claramente, igreja, cair alguns adornos, vai cair muita coisa na tua vida, mas agora o que vai cair é coisas que vem vindo dos céus. Receba agora um ornamento. José, ele recebeu uma nova veste, cortou a barba, e Deus agora ele coloca um ornamento na tua vida. Aleluia, receba agora um ornamento vindo da parte de Deus. Sinta um abraço de Deus agora. Irmãos, é tão sublime quando Deus quer se apresentar ao seu povo, quando Ele quer, aleluia, declarar que Ele está no caminho nosso, quando Ele quer mostrar que Ele está vendo tudo, e que Ele está tomando já providências, que Ele está tomando já medidas. Eu estou aqui numa comunhão tão santa, porque tem coisa para resolver na tua vida. O Senhor tem que passar, não só aqui, mas passar em outros lugares desta nação, e até fora desta nação. Deus tem que movimentar o que está na terra, e até o que enterraram debaixo da terra. É tão, irmão, sublime, quando nós percebemos que Deus, Ele quer mostrar para nós, que Ele quer mudar o cenário da nossa vida. Chega de se lamentar, não é mais tempo. Tu vais ainda chorar, tu vais ainda derramar algumas lágrimas até o fim da tua jornada, mas é que tem coisa que Deus manda te declarar. É ponto final hoje. Mandalho, eu estou numa comunhão tão santa aqui. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, aleluia, conosco aqui. Eu estou numa comunhão tão santa e vejo que a igreja também está. O Senhor manda decretar, é ponto final hoje. Deus faz questão, amado irmão, amadas irmãs, Deus faz questão de nos aproximar, aleluia, dEle, e dEle se aproximar de nós. Deus faz questão de pôr todos que estão aqui dentro do seu santuário neste momento. Se a tua comunhão agora, se a espiritualidade, tem gente que está dormindo, isso já não é problema nosso, mas tem aqueles que estão aqui numa comunhão santa, não deixando cair uma vírgula. Deus faz questão, glória ao nome santo do Senhor, de te colocar no seu santuário. E Deus dá uma ordem, igreja: toca no Senhor. A igreja está tocando no Senhor, a igreja está tocando no Senhor, a igreja está dentro do santuário. Fala agora num idioma diferente, aquilo que não manifestava mais, volta a manifestar na tua vida. Fala em linguagem diferente, num idioma diferente, porque Deus vai enriquecer esta igreja ainda hoje. É isso aí que Deus queria ouvir. Esta reação que Deus estava esperando de ti. E quando como tu tens aquilo que é de Deus, o Senhor, Ele manda falar no final desta palavra: receba mais ainda, porque a medida de Deus é calcada, recalcada e ainda sobeja. Miséria espiritual, vai embora agora da tua vida.
que comunhão santa que nós estamos, não é o pregador, a igreja, porque Deus está fazendo um grande movimento. Se enganaram a teu respeito, mal sabiam que o Senhor já estava chegando na tua vida, e Deus manda falar, Ele não está chegando, Ele já chegou. Esta semana vai ser diferente, tu já vai sair daqui transformado, tu já vai sair daqui transformada. São 20 horas e 15 minutos, eu quero parar, mas tem alguém aqui clamando por alguma coisa, e Deus, Ele vai te socorrer aqui dentro mesmo. O material, ele vai chegar amanhã na tua vida, mas o espiritual, ele chega agora. Receba o dom de expulsar o demônio da tua família. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus, 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 glória a Deus. Tem algo dos céus no nosso meio. Glória a Deus, glória a Deus. Tu vai ver alguma coisa aqui hoje que nunca tu viu. Glória a Deus. Leva, José, a tua exaltação. Aleluia. Deus seja louvado. Deus me trouxe o hino 457. Hoje, aqui foi no espaço bíblico, Eliseu aumenta o azeite da viúva. Veio de acordo com aquilo que Deus falou, irmãos. Deus mandou a miséria embora da casa da viúva. Está mandando embora da vida da igreja também. Todos cantando. Jesus ama os e as coisas de Deus lhes faz saber. Nada que temer, pois aleluia, aleluia, Jesus Santo. Que tudo está sob as ordens do meu. Aleluia, aleluia, glória a Jesus. Sai daqui convicto e convicta que o Senhor, Ele te colocou hoje por cabeça. Não tem inversão de valores. O Senhor te colocou por cabeça. E o que tem que ficar por cauda, seja na tua faculdade, seja no teu colégio, seja no teu trabalho, o Senhor vai tirar todas essas inversões de valores da nossa vida. Responda com amém do fundo da tua alma, que a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, os conselhos da palavra permaneçam em nossos corações.